Rafael, Tomás e o grupo de jovens estavam muito cansados, aterrorizados e estressados pela noite alucinante que passaram na floresta. Tentavam relaxar na praça. Mas algumas pessoas estavam chegando, pois era comum após o almoço se reunirem lá para um descanso, antes de retornarem às suas atividades. Dentre as pessoas que ali estavam, notou-se o delegado da vila, que se chama Juca, o cirurgião barbeiro, Arnaldo, que também era o prefeito, e o coronel Bonifácio, que era o fazendeiro mais rico da região. Ele havia comprado esse título para dar ares de autoridade. As pessoas mais importantes da vila estavam ali naquele momento, e logo quiseram saber o que eles levavam nas macas. O grupo teve o cuidado de cobrir os corpos com folhas de bananeiras, para não causar susto em alguém mais sensível. Rafael estava na iminência de contar tudo. Mas no exato momento, um ajudante do delegado chega correndo, suado, e quase sem fôlego. O delegado então pergunta: "O que aconteceu, Levi? Onde está Joaquim? Por que está correndo desse jeito? Onde estão os cavalos?" Levi fez sinal para que o delegado aguardasse, até que ele recuperasse o ar. Por alguns minutos, o rapaz descansou, tomou um pouco de água, e só então falou: "Delegado, Joaquim e eu estávamos voltando da diligência, era o início da noite. A gente iria acampar na floresta mesmo, pois estava muito escuro, e os cavalos precisavam descansar. Então, amarramos eles em um tronco, e já íamos esticar os panos no chão, nos deitar, até o sono chegar. De repente, ouvimos uns sons esquisitos, parecia que algo mexia na terra. Não deu para ver o que era, só ouvimos uma espécie de latido, ou uivo, não sei bem. Os cavalos ficaram muito assustados, arrebentaram as cordas, e saíram correndo. Joaquim queria ir atrás deles, mas não deixei. Pois como se alcança um cavalo correndo, ainda mais assustado na escuridão? Eu disse ao Joaquim que pela manhã a gente encontraria os animais. Era por volta da meia-noite, não sei ao certo, a gente já dormia. Acordamos com os sons de cascos correndo, logo achamos que eram os nossos cavalos. Então nos levantamos. Mas a gente viu que o que estava causando os sons de cascos não eram cavalos, era uma mula sem cabeça. O delegado, interrompendo a narração, falou: "Que mula sem cabeça, homem?" Completando o que falava, Levi continuou: "Delegado, era isso que parecia. O senhor conhece algum tipo de bicho que corre igual a um cavalo, que solta fogo, e que não seja uma mula sem cabeça?" Aquela coisa estava soltando fogo, e fazia barulho de cavalo. Eu desconjurei na hora, e me escondi, mas Joaquim disse que queria ver, pois nunca tinha visto uma mula sem cabeça. Então, ficou bem no caminho que aquela coisa seguia. Mas conforme ia se aproximando, deu para notar que aquilo não era uma mula, parecia ser um lobo muito grande, que estava pegando fogo. Nunca tinha visto nada parecido com aquilo na minha vida. Joaquim ficou mais curioso ainda, e não saiu da frente daquele demônio. Aquela coisa, vendo Joaquim, abriu a enorme boca, e o pegou pelo pescoço, arrastando o corpo dele pela mata. Só ouvi os gritos de Joaquim sumirem para bem longe. Fiquei com muito medo, e resolvi me esconder dentro de um buraco, em um tronco de uma árvore bem grande, e lá fiquei quieto por umas 2 horas. Até que ouvi novamente os sons de cascos, não me mexi, pois achei que poderia ser aquele lobo de fogo. Mas ouvi uns relinchos, e então, percebi que era um cavalo. Quando estava saindo, para amarrá-lo com uma corda mais forte, ouvi outros sons de cascos se aproximando rapidamente, e junto aos sons, senti cheiro de cachorro molhado, misturado a pelos queimados. E isso impregnou o ar. Minha decisão foi a de ficar quieto. Observando por um pequeno buraco que tinha no tronco, no qual estava escondido, vi uma cena muito sangrenta. Aquele lobo que vi correndo, que antes pegava fogo, pulou em cima do pobre cavalo, e o dilacerou.
Ele não teve nem chances de se defender. Sei que era o mesmo lobo, porque os pelos dele estavam chamuscados, e o bicho fedia carne queimada. Tenho certeza que aquele bicho que comeu o cavalo era o mesmo que levou Joaquim pelo pescoço. Fiquei tão aterrorizado, que não movi um músculo sequer. Mas o horror ainda não tinha acabado. Perto de amanhecer, estava me preparando para sair de meu esconderijo. Com cuidado, olhei nos arredores. Queria ter certeza que a fera não estava por perto. Não é que tinha razão em meus cuidados? Pois antes que colocasse a cabeça para fora, ouvi uns uivos muito altos se aproximarem cada vez mais de onde me encontrava. Olhei pela pequena abertura no tronco, e vi o bicho com o focinho todo ensanguentado. Percebi que no buraco, onde deveria ter um olho, saía muito sangue. Acho que algo deu uma surra muito grande naquela besta, e deve ser alguma criatura medonha, pois o lobo infernal era muito poderoso. Não vi para onde essa besta correu. Pois depois desse pesadelo, só pensei em sair de meu esconderijo, quando o sol já estivesse bem alto, correr para a vila sem parar, e chegar o mais rápido que pudesse. Incentivados pela história contada por Levi, Rafael e os demais revelaram tudo o que aconteceu com eles na floresta, envolvendo a fera. E para provar, mostraram os corpos das vítimas daquele monstro. Se somente com a história contada por Levi, deixou a todos ali presentes apavorados. Imagina como ficaram, quando ouviram o que Rafael relatou, e em seguida, verem os corpos. Ninguém sabia o que fazer. O coronel Bonifácio, sem dizer nada, simplesmente saiu. O delegado e o prefeito pareciam não terem notado a repentina saída dele. Mas Rafael, que estava preocupado em fazer algo para descobrir se a criatura era um lobisomem mesmo, achou muito estranho a repentina saída de Bonifácio. Rafael queria investigar se algum morador da vila poderia ser a fera. O primeiro suspeito foi o coronel Bonifácio. Afinal, ele saiu da praça, e nem quis saber mais detalhes sobre a tal fera. Que assuntos urgentes teria ele para sair depois de ouvir histórias tão assustadoras, que vitimaram 3 jovens, e provavelmente o ajudante Joaquim? Como primeira atitude para investigar um suspeito, Rafael resolveu vigiar o coronel. Não seria uma tarefa difícil, pois o rapaz trabalha e reside em um alojamento na fazenda dele. À noite, discretamente, Rafael tentava observar seu chefe. Tentava porque especificamente naquela noite, o coronel simplesmente sumiu. Estranho, porque em noites quentes como aquela, ele ficava sentado em uma cadeira de balanço, fumando seu cigarro de palha, e observando suas terras, até o sono chegar. Mas não naquela noite. Isso atraiu ainda mais a atenção de Rafael. Então, ele foi até a cozinha da sede da fazenda, conversar com a cozinheira Marli, que sempre levava uma caneca de café, quando o coronel estava lá na varanda. Assim que chegou perto dela, o rapaz foi logo perguntando pelo coronel. Ela disse que não sabia, pois o coronel apenas falou, para que ela não levasse o café para ele naquela noite. Mas não disse o porquê. Dona Marli disse somente que viu o coronel abrindo a porta do porão, que fica bem no meio da sala. Aquele porão estava sempre trancado, o coronel não perdia as chaves de vista. Elas sempre estavam presas à cintura dele. Os empregados nunca se importavam com aquilo, porque todos temos nossas manias, e as chaves do porão, talvez fossem as manias dele. No entanto, devido aos últimos acontecimentos, qualquer atitude estranha teria que ser investigada. E Rafael tinha o coronel como suspeito de ser o lobisomem, ou então o guardião dele. Rafael passou a noite em vigília, mas só perto do amanhecer, que viu o coronel com um balde, despejando algo em uma parte da mata, próxima à fazenda. Mas antes de jogar, olhava de um lado ao outro, parecia estar verificando se alguém o vigiava. Então, o rapaz se abaixou e ficou bem rente ao chão, para não ser notado. Discretamente, levantou a cabeça,
e viu o coronel despejando aquele líquido, e rapidamente entrando na casa. Rafael esperou por alguns minutos, para ver se o coronel voltava. Como não voltou, ele se levantou bem devagar, e rastejando até o ponto onde o coronel havia despejado o líquido, verificou que se tratava de uma água mal cheirosa, e que havia pelos com sangue nela. Isso aumentou a desconfiança sobre a relação do coronel com o lobisomem. Todavia, não era mais possível supor que o coronel fosse o lobisomem. Ao que tudo indica, ele conhece e cuida da fera. À tarde, logo após o almoço, o coronel não foi à praça como de costume. Rafael o viu sentado em sua cadeira de balanço na varanda. Querendo arrumar um pretexto para conversar com ele, Rafael chegou bem devagar e falou: "Com licença, coronel, posso dar uma palavrinha com o senhor?" No entanto, o fazendeiro permanecia em silêncio. Chegando mais perto, o rapaz refez a pergunta. O homem, porém, nem se movia. Em uma nova atitude, Rafael resolveu ficar na frente dele e perguntar. Mas Bonifácio roncava, estava dormindo profundamente. A noite anterior, sem descansar, quando provavelmente cuidava do lobisomem, estava cobrando preço. O coronel dormia tão pesado, que estava totalmente relaxado. As chaves que ele sempre deixava penduradas na cintura, estavam à mostra. Era a oportunidade para Rafael pegar a chave que queria. Mas ele não poderia simplesmente roubar, pois o coronel daria falta, e isso causaria um problema muito grande para todos os funcionários. Ele também não saberia qual delas seria a chave certa, pois haviam 3 de tamanhos idênticos. Então, o rapaz teve a ideia de ir até a beira de um rio, que corria ali perto, pegar um pouco de argila e fazer molde de todas elas. Rafael moldou-o com bastante cuidado. Uma das várias funções que ele exercia ali, era de fabricar ferramentas para uso diário. Então, foi à ferraria, acendeu a fornalha, e colocou pedaços de metal para derreter. Nesse momento, o coronel aparece na porta, e fala: "Rafael, o que está fazendo aqui? Por que não está na praça?" Aquilo pegou o rapaz de surpresa. Ele não esperava que o coronel surgisse naquele momento. Ainda mais que ele havia acabado de vê-lo dormindo profundamente. Mas Rafael não poderia deixar que a surpresa o denunciasse. Então, rapidamente pensando em uma desculpa, falou: "O senhor me pediu para que eu fizesse novas ferraduras para o seu cavalo. Pois é isso que estou fazendo." Rafael se lembrou que o coronel havia falado que o cavalo dele mancava, e que novas ferraduras iriam ajudar. O fazendeiro, concordando, falou: "Sim, pedi isso, mas não precisava fazer em seu descanso, homem. Mas já que a fornalha está acesa, e o metal derretendo, pode terminar. Ao final, vá até minha casa, desejo conversar com você, urgentemente." O rapaz respirou aliviado, pois o coronel não havia notado os moldes perto da fornalha. Depois de ter fabricado as chaves e as ferraduras, Rafael correu até a sede da fazenda. O coronel o esperava na sala, e ao vê-lo, falou: "Sei o que pretende. Mas suas atitudes estão te levando para um caminho muito perigoso." Bem, amigos dimensionistas, chegamos ao fim de mais um capítulo da saga de Rafael contra o terrível lobisomem. Esperamos que estejam gostando. Se estão gostando, não se esqueçam de deixar seu like e comentar. Se puderem, compartilhem com quem gosta desse tipo de conteúdo. Agradecemos a presença de todos. Muito prazer em tê-los aqui.